Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assistem e estão aqui presentes em mais um ponto de inflexão, nos dando a honra da sua presença aqui conosco. Antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu queria te pedir 3 coisas muito importantes para a gente, que é o seguinte: curte esse vídeo, compartilha essa mensagem e, claro, se você não é inscrito ou inscrita ainda nesse canal, se inscreve aqui agora nesse botão vermelho que fica aqui embaixo. Agora chega de assunto e vamos finalmente entrar no tema de hoje, que está em João 3, a partir do versículo 20, que diz o seguinte: porque todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados em Deus. Em outras palavras, são aperfeiçoados, são transformados, são colocados em Deus. Quanto mais forjados em Deus a gente estiver, mais a gente vai ter intimidade com Ele, mais seremos luz na vida das pessoas, mais iremos dar frutos. Mas por que a gente vive num mundo de tanta escuridão? Por que a gente fala tanto do amor de Deus para as pessoas, do amor de Jesus para as pessoas, e elas estão frias? E elas não querem dar o primeiro passo, não para aceitar uma religião, não para ser cristão, católico, evangélico, enfim, não para aceitar uma religião, mas para aceitar a Deus. Por que essas pessoas elas estão tão fechadas, tão reprimidas? Porque a palavra de Deus ela diz que o mundo jaz do maligno. E aquelas pessoas que infelizmente, muitas vezes, são pessoas próximas a nós, são parentes, vizinhos, amigos, colegas, namorados, esposos e esposas, estão frias na fé. Não acreditam mais que existe salvação para ela, porque elas não conseguem se livrar dos seus pecados. Elas não conseguem se livrar das suas transgressões. Porque eu duvido que um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido não seja aceito por Deus, não seja aceito pela luz. Mas o que acontece é justamente o contrário. A pessoa está tão triste, ela está tão decepcionada com esse mundo, com essas pessoas que habitam nesse mundo e que muitas vezes fizeram mal a ela, que infelizmente elas colocam a culpa da tristeza, da infelicidade dela em uma religião ou até mesmo em Deus. E elas não se livram dos seus pecados. E eu falo pecados porque o pecado ele é o único ponto que consegue conectar você com o inimigo. Ele é o único ponto que dá legalidade para que o inimigo ele faça morada na sua mente, ele faça morada em seu coração, para que ele te aprisione e você não consiga sair dessa escuridão. Mas Mateus, como você fala isso com tanta certeza? Eu já passei e já vivi isso. E eu sei qual é essa escuridão que você muitas vezes pode estar vivendo hoje. E eu falo aqui porque muitas vezes as pessoas acham que quando a gente está em uma escuridão, a gente não está indo para a igreja. Mas existem pessoas que frequentam a igreja todo domingo ou todos os dias de cultos, mas ainda estão na escuridão. Elas ainda não conseguiram se livrar de seus pecados, elas ainda são escravas do pecado. E isso as afasta da luz do Espírito Santo de Deus, da luz que Deus coloca sobre nós. Não sei se você já reparou, mas existem pessoas que chegam em você e dizem: rapaz, você tem uma luz, você tem um brilho, você tem uma áurea, você tem algo diferente. Essas pessoas que falam isso para você é porque elas identificam a luz do Espírito Santo de Deus em sua vida. Não é por você, não é da sua própria vontade, não é algo seu, é algo que vem de Deus.
Mas como a própria palavra de Deus diz, eis que bato à sua porta. Mas se você permanecer com a porta do seu coração fechada, com a sua casa na escuridão, em pecado e continuando fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, infelizmente você não vai conseguir se livrar. A gente às vezes convida pessoas para ir para a igreja, para escutar a palavra, para ter uma palavra de fé naquele dia. Mas muitas vezes aquela pessoa, ela já enraizou dentro dela que ela não merece, que ela não é merecedora de governar sobre todas as coisas, que ela não é merecedora de receber todas aquelas bênçãos, porque o inimigo, ele atua justamente dentro da sua legalidade que você dá para ele quando você está em pecado e não se arrepende. Quando você está em pecado e não coloca essas coisas diante de Deus, dizendo: Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso parar de cometer esse ato que muitas vezes Deus, ele constrange dentro de você, o Espírito Santo de Deus, e você continua a fazer. Irmãos, eu, Mateus, até hoje luto contra a minha carne. Eu luto contra os meus pecados. E sempre que eu peco, porque eu não sou perfeito, assim como você que está me assistindo não é, eu me arrependo e peço perdão a Deus. Agora, você tem que fazer isso e de fato mudar. E de fato conseguir largar esse vício, largar esse ato de lado, para trás. Porque a palavra de Deus, ela diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Só que para que isso aconteça, a gente precisa de fato mudar, estar firme, estar na rocha, para que nada que aconteça sobre as nossas vidas nos tire, para que nada que aconteça em nossa vida nos tirem de estar forjados em Deus, de estar conectados com o Espírito Santo de Deus, como a própria palavra dele diz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos. Sabe o que é ser manifestos? É as pessoas verem a glória de Deus sobre a sua vida. É as pessoas verem a luz do Senhor sobre a sua vida, verem os seus frutos, porque Deus e as pessoas, elas só reconhecem a sua luz quando elas veem os seus frutos. Quais são os seus frutos? Ah, o meu carro é a minha casa? Não. Os seus frutos são aquelas pessoas a quem você falou de Deus, a quem você proclamou o nome do Espírito Santo de Deus, e essas pessoas elas foram curadas, essas pessoas elas foram saradas. Para quem você doou algo? Para quem você ajudou? Ou você está buscando para os seus próprios deleites? Engraçado que certa vez eu ouvi uma pregação muito interessante que falava sobre a árvore. A árvore, ela é muito interessante, porque por mais que ela tenha o seu tempo de maturação, o seu processo, quando ela cresce e ela começa a dar frutos, ela não come de nenhum dos seus frutos. Ou seja, ela doa, ela dá, ela serve. Então, se nós somos como uma árvore, por que a gente não serve as pessoas? Por que a gente não doa para as pessoas? Por que a gente não é generoso com as pessoas? E a gente só quer comer. E a gente só quer para nós. Deus, ele te chamou para algo muito maior. Mas para isso, você tem que sair dessa escuridão que você se encontra hoje e ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma semana e um dia abençoado na presença de Deus. Tamo junto, generais!